Olá! Hoje nós vamos para a lição 43. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Aqui, Jesus coloca para nós o Espírito Santo como mediador entre a percepção, que é a ilusão, e o conhecimento, que é a realidade. E o Espírito Santo é um elo que Deus criou na mente para que possamos não mais confundir a nossa realidade com a ilusão. Então, o Espírito Santo nada mais é do que o sistema de pensamento que se lembra da sua realidade. É uma extensão de Deus. E aqui ele nos coloca que o Espírito Santo é que vai dar um significado à percepção. Vai ser a percepção corrigida. Então ele fala a percepção curada, que é onde o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e perdoa a si mesmo. E o que é o perdão? O perdão é olhar com esses olhos do Espírito Santo, olhar com a visão de Deus, que olha para toda essa devastação e não dá significado a ela. Olha para tudo na separação. Tanto que ele ensina nas lições a igualar uma porta, uma parede a um corpo. Então olha para tudo como sendo o mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus porque não pode ser a parte de Deus. O que quer que faças está fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente, a mente de Deus. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um, o mais cedo possível. O outro, o mais tarde possível no seu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno, que a circunstância e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje, para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte. Eu não posso ver essa escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão, eu vejo o mundo abençoado,
O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Quando ele diz que não podemos ver a parte de Deus, é porque tudo o que pensamos, pensamos com Deus. Todo o resto, o que acontece na separação, não é real, por isso não vem de Deus. Nada real pode ser ameaçado. É isso que ele está dizendo aqui. Não tem como ver algo que não seja com Deus. Aqui na separação, a visão é feita com um sistema de pensamento separado, o que nos leva a ver somente ilusões. É por isso que não tem como, eu não posso ver sem Deus. Tudo que eu vejo com a visão do corpo é a partir de ilusões, é a partir de um sistema separado. E aqui a percepção corrigida é olhar para tudo e ver como Deus vê. Ver tudo como o mesmo, ver na unidade. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te achares durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Quando você se lembra, Deus é a minha fonte, você já está se lembrando que não houve a separação, que nada real pôde ser ameaçado. E você olha para o que parece o outro na sua frente e fala: eu não posso te ver a parte dele, porque você está reconhecendo que, se não houve separação, não há o outro na sua frente. O outro também é parte de Deus. Tudo faz parte da unidade. Nesse momento você reposiciona a mente na unidade, não podendo ver separação entre você e o que parece ser o irmão. Por isso nós dizemos nesse livro: o meu irmão é o meu Salvador. Porque ao olhar para ele e lembrar-se da unidade, você dissolve a ideia de separação. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia nessa forma: Deus é minha fonte, eu não posso ver isto à parte dele. Então aqui ele te pede para aplicar com tudo, todas as situações do seu dia, pessoas, mesmo que sejam desconhecidas, porque na verdade tudo é o mesmo. E é isso o treino da mente, é ver tudo como o mesmo. Então aplique a tudo que acontecer durante o seu dia. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim a tua função. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Relembre da unidade, que nunca houve separação. Amanhã estaremos juntos para mais uma lição.